Você já ouviu falar em Sistema de Segurança Direção, o ADAS? A tradução dessa sigla significa Sistema Avançado de Assistência ao Condutor. Um sistema que utiliza tecnologia de inteligência artificial para identificar eventos considerados de risco e, assim, gerar alarmes e notificações. O ADAS é composto por vários componentes, como câmeras, sensores e radares, que juntos garantem o movimento seguro do veículo, além de gerar alertas ao condutor. São muitas as funcionalidades, como o controle de velocidade adaptativo, que é aquela tecnologia que mantém uma distância segura do veículo à frente, ajustando automaticamente a velocidade. Assistência de permanência em faixa, que é quando o veículo avisa ou corrige a direção. E o sistema de frenagem de emergência, que aciona os freios automaticamente ao detectar uma possível colisão frontal. Essas são apenas algumas das funcionalidades do ADAS, mas fique tranquilo, que logo mais iremos te apresentar todas elas. Calibração do sistema de segurança ADAS. Cuide do que cuida de você, em toda a rede Autoglass. Sabe aquela mistura perfeita entre tecnologia e uma pitada de inovação? É isso que a Segbox traz para o jogo. Não é só sobre oferecer serviços de mídia e marketing digital. É sobre reinventar o jeito que a gente conecta pessoas e possibilidades. Somos um movimento que entende que o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. Então, se você quer acessar as ferramentas e o suporte que vão levar o seu negócio ao nível dos seus sonhos, a resposta é Segbox. Junte-se a nós e vamos juntos transformar o mercado de seguros. Segbox, conectando pessoas, criando possibilidades, entregando resultados. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou Lícia Kepe e eu sou responsável pelos times de produto e qualidade na Maxpar. E eu vim aqui hoje falar de um tema super bacana, que é como que a oferta de assistências de forma estratégica tem transformado a percepção do cliente no mercado segurador. Mas antes, de fato, de entrar no nosso tema, eu queria fazer uma introdução explicando um pouquinho sobre o Grupo Autoglass. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar da Autoglass, seja porque vocês já foram um cliente em uma das nossas lojas, ou porque viu a propaganda no intervalo do futebol, ou até mesmo ajudou um segurado que precisou acionar uma assistência, porque a nossa história ela começa com a marca Autoglass. E a Autoglass é a empresa do grupo que faz a gestão das lojas e da cadeia logística de vidros e autopeças. E nossa história começou assim, mas à medida que o tempo foi passando, nós começamos a ver uma necessidade de ter uma outra marca, porque nós vimos que nós somos muito mais uma empresa que trabalha com vidros ou que até mesmo atua somente no mercado automotivo. Hoje, nós somos uma empresa de prestação de serviços. E quando a gente fala de mercado segurador, a empresa que a gente escolheu para trabalhar no mercado segurador e fazer a gestão de serviços de assistência é a Maxpar. É essa empresa que tem contato com você, corretor ou seguradora, no dia a dia. E qual que é o objetivo da Maxpar? O mercado segurador ele tem um desafio muito claro, que é aumentar a penetração de contratação de seguro. E, para isso, existem duas formas de se fazer isso. E a primeira delas é o cliente que já contratou uma vez precisa renovar. E um dos principais motivos que faz com que um cliente renove, com baixa sensibilidade a preço, é a experiência de utilização. Ele precisa ser surpreendido positivamente com o serviço que ele recebe, para que no momento da renovação ele pense, realmente esse investimento ele vale a pena.
E é nesse momento que entra os nossos serviços de assistência. Hoje, 9 a cada 10 clientes recomendam uma assistência da Maxpar a um amigo ou a um familiar. E isso faz toda a diferença. Como que a gente na Maxpar faz isso hoje? A gente tem um compromisso muito sério com qualidade. A jornada do cliente, ela precisa ser fácil, ela precisa ser simples, precisa ser eficiente. O serviço que é prestado na abertura do atendimento precisa ser muito intuitivo. E hoje, 2 a cada 3 clientes já acionam, por exemplo, de forma online, utilizando uma das plataformas que a Maxpar disponibiliza para seguradoras. E, para isso, a gente investe todos os meses em tecnologia para que o cliente não perceba a complexidade dos processos por trás da prestação de um serviço de assistência. E é isso que faz com que ele tenha uma jornada focada na experiência dele, nos mínimos detalhes. E depois que o cliente ele consegue acionar o serviço de forma simples, fácil, intuitiva, é importante que ele tenha um serviço muito bem prestado na ponta. A experiência na loja precisa ser perfeita. E aí, para isso, nós temos uma rede verticalizada de atendimento. Através da nossa rede de lojas próprias, e hoje a gente já tem mais de 85 lojas Autoglass em todo o Brasil, a gente busca dar para o segurado uma experiência de qualidade superior. E tanto é que o NPS numa loja Autoglass já é acima de 85%. E além das 85 lojas Autoglass, a gente também tem mais de 300 veículos de atendimento móvel. Então, eu consigo atender grande parte dos segurados no Brasil numa loja Autoglass, e mesmo quem não vai até uma loja Autoglass, eu consigo me deslocar num raio para poder tentar atender esse cliente dentro de uma rede própria. E esse controle da cadeia de atendimento, desde do call center até o lojista que vai prestar o serviço na ponta, trocando um vidro, um farol, fazendo um serviço de reparo, é super importante, porque a gente passa a controlar a experiência do cliente ponta a ponta. E isso faz a diferença na qualidade, isso faz com que o cliente pense na renovação no fim da vigência da apólice dele. E a segunda forma que a gente entende, que a gente ajuda o mercado segurador a aumentar a penetração do seguro e fazer com que o mercado cresça, é trazendo novos clientes. Para trazer novos clientes, é preciso ter uma percepção de necessidade de uso, porque seguro contrata quem acha que vai usar. Quem acha que o bem tem um risco de sofrer o evento que seria coberto pelo seguro. Mas a questão no seguro é que a gente acaba falando de valores de indenização bem altos, mas com probabilidade de acontecer bem baixa. E aí, não é todo mundo que acredita que, de fato, aquele evento vai acontecer. E o que acontece é que muita gente fica na dúvida, e tem pessoas que ficam na dúvida e acabam optando por tomar o risco. Ele fica na dúvida se vale o investimento e prefere não contratar um seguro, porque acha que existe uma chance relevante de que ele não vai utilizar o serviço que ele pagou. E aí que entra uma assistência, porque a assistência, ela dá a percepção para o segurado de que ele contratou um serviço que ele de fato vai utilizar, e não só um valor de indenização. Tanto é que 1 a cada 2 clientes que contratam um pacote de assistências utilizam pelo menos uma delas ao longo de sua vigência. O cliente, ele sabe que a chance de contratar uma assistência, vamos falar de um guincho, uma cobertura de vidros, um reparo de lataria, é alta, e ele vê valor nisso. Apesar de, quando a gente fala de montante de valor, é algo bem menor do que é o valor indenizável pelo seguro dele. Então, nós, na Maxpar, nos posicionamos como uma empresa de assistência que tem serviço
para serem oferecidos com todos os tipos de seguros. O nosso objetivo é ajudar a seguradora, o corretor, a melhorar o portfólio de serviços e a criar argumentos de venda para que a gente consiga materializar a importância da contratação de um seguro, ou a importância que o benefício de um seguro traz para o segurado, mesmo que ele não precise acionar a cobertura principal que foi contratada. Então, eu contratei uma cobertura de roubo, furto, incêndio, RCF para o meu carro, e até a cobertura de casco, mas a probabilidade é baixa de usar, só que a assistência eu tenho uma chance muito maior. Um reparo de lataria eu tenho uma chance muito maior, porque pequenas batidas acontecem com maior frequência no dia a dia. Então, a gente busca trazer soluções para o mercado que o cliente, o segurado, acredita que de fato vai usar, e fazer com que o corretor consiga converter a venda com base nesse argumento. E quando eu comecei minha fala falando que não somos mais uma empresa só de vidros ou que trabalha só no mercado automotivo, é porque desde 2022 a gente começou, além do automóvel, também e moto e caminhões que a gente já atuava, a gente passou a ter assistência para serem ofertadas junto com outros seguros. Então, seguro para empresas, condomínios, residências, até vida, saúde, e até mesmo hoje em dia assistências para serem vendidas junto com o seguro PET, por exemplo. Então, nesse momento, a Maxpar se posiciona como um parceiro dos corretores e do mercado para ofertar soluções que ajudem você, corretor, a vender mais. E para trazer um exemplo mais tangível para vocês, hoje nós temos 2 assistências de seguros de automóveis que crescem bastante, que é a assistência de lataria e pintura e a roda, pneu e suspensão. E quando a gente começa a observar esses atendimentos desses serviços, a gente vê alguns motivos para essas assistências crescerem tanto na penetração de seguros, que é, a primeira coisa, as franquias de seguro têm subido bastante. E aí, eventos de pequena severidade, baixa severidade, têm se tornado cada vez mais comum não atingirem o valor de franquia. E aí o cliente, de fato, tem um dano, tem um evento e não consegue acionar o seguro dele. Então, a assistência, a maioria das nossas assistências, elas estão voltadas para danos abaixo do valor de franquia. E o cliente vê muito valor nisso. E o segundo ponto é que ele consegue acionar sem afetar a classe de bônus. Então, no momento em que ele for renovar o seguro dele, o preço do seguro dele não vai subir porque ele acionou uma assistência a vidros, por exemplo. E o segundo ponto é que ele tem garantia de qualidade e garantia sobre serviço prestado, que se ele escolhesse por acionar um prestador de forma particular, seria muito mais difícil. E, por último, o corretor que vende uma assistência consegue utilizar o momento do acionamento como um ponto na régua de relacionamento. Então, ao invés de só ter contato com o seu segurado no momento da renovação da pólice, você, durante a vigência, consegue ajudá-lo a acionar essa assistência e ter um ponto em que você mostra o seu valor para ele, fazendo a abertura do atendimento para ele, ou ajudando com a facilidade de informações. E esse momento ele é crucial para que você mostre a sua relevância e que ajude na argumentação da renovação. Então, trazendo aqui alguns exemplos, esse caso aqui é um caso de um carro que bateu numa garagem, raspou numa garagem, isso é super comum, esse dano em cima da roda, ele é super comum, você faz a curva um pouco mais fechada e acaba pegando aquela pilastra, e seria um dano que atingiria R$1.000.
Nesse caso aqui, o cliente acionou a assistência, o reparo de lataria e pintura, pagou uma franquia só de R$150 e teve o carro dele consertado, não afetou a classe de bônus e tem um serviço que, muito provavelmente, se ele não tivesse contratado um reparo de lataria, ele teria feito de forma particular. E aí é nesse momento em que a gente consegue materializar para ele o benefício de se contratar um seguro. Outro exemplo, esse caso aqui que é um pouco mais grave, em que o cliente até precisou trocar o para-choque, ele teve vários danos no para-lama, no para-choque e no capô, e ele comprou o para-choque, ele acionou a assistência de lataria e pintura, e foi feita a reparação do capô, do para-lama, instalou e pintou o para-choque dele. E ele participou com uma franquia também de super baixa, de R$170, para um dano que, com certeza, teria sido muito mais alto para ele pagar, mas ainda assim não teria atingido a franquia de casco dele. Já o roda pneu suspensão, ele tem um segundo benefício, que é quando o cliente ele aciona o roda pneu suspensão, ele tem uma frequência mais alta, sim, mas ele também tem uma severidade alta. E aí, dando um exemplo para vocês, essa semana eu estava acompanhando um sinistro de uma BMW, que acionou a nossa assistência de roda pneu suspensão, e que precisou trocar 2 rodas e 2 pneus. E que somados estava dando R$15 mil. Mas nesse caso, o cliente tinha uma franquia de R$150. Então, ele pagou 1% do valor do dano, e é uma BMW, é cara mesmo, e teve o carro dele reparado. Então, além de não afetar a classe de bônus, ele aciona, ele só tem uma única franquia, mesmo trocando mais de uma peça, e ser um ponto importante para a régua de relacionamento para o corretor, esse cliente ele teve o serviço dele realizado muito rapidamente e numa rede credenciada de confiança. Porque eu não sei vocês, mas no meu caso, eu não tenho uma oficina mecânica de confiança para roda e pneus, por exemplo. Eu provavelmente buscaria no Google e tentaria procurar algo perto da minha casa, mas sem garantia de que seria, de fato, um serviço de qualidade. E me traz muito mais segurança acionar meu seguro e meu corretor do que fazer por conta própria. Além do trabalho de encontrar o local que teria o pneu certo para o meu carro, a roda certa para o meu carro. Então, nesse caso dessa BMW, com certeza esse segurado vai chegar no churrasco de domingo e vai falar para os amigos dele assim, olha, rapaz, você não sabe o que aconteceu comigo esse final de semana, teria tido um prejuízo gigante se eu não tivesse seguro, você tem que contratar esse tipo de serviço, se quiser, está aqui o contato do meu corretor e não deixe de contratar um seguro para o seu carro, porque são as experiências positivas que fazem com que o cliente recomende a contratação e que a gente consiga atingir novos clientes nesse mercado. E esse é o objetivo da Maxpar, ajudar o corretor e a seguradora a atrair novos clientes. E aí, mais alguns exemplos para vocês dessa cobertura. Essa daqui é outra BMW. Nesse caso, teve um rasgo no pneu e quebrou a roda também. E a soma desses danos deu quase R$22 mil. E depois do reparo, a roda ficou nova, o pneu ficou novo, trocamos a roda, trocamos o pneu, e o cliente participou com R$150. Então, é materializar muito rapidamente e facilmente o benefício com um serviço que tem, de fato, frequência alta. A chance da gente, principalmente no Brasil, cair num buraco, quebrar uma roda, quebrar um pneu, é muito maior do que um incêndio, por exemplo. E aqui um outro exemplo, era um pneu que deu bolha e os fornecedores de pneus, principalmente, recomendam a troca do pneu para o pneu cair num buraco da bolha.
e amassou, empenou a roda. A gente trocou tanto o pneu quanto a roda. Também deu R$13 mil e o cliente saiu satisfeito e economizou muito dinheiro, gastando apenas R$120. Isso é uma forma muito simples de materializar o benefício de um seguro. E aí, esse tipo de assistência não existe só para automóveis. A gente também oferece para motos, então tanto o reparo de lataria e pintura quanto roda, pneu e suspensão, eles são ofertados para motos. E para quem também não sabe, a gente também oferece faróis, lanternas retrovisores para motos. Então, além de tentar trazer soluções novas para o mercado, para aumentar a penetração no seguro de automóvel, a gente também busca outros ramos, que não seja só o automóvel de passeio, utilitário, mas também motos, caminhões, e tentando trazer para o corretor argumentos de venda. E o nosso objetivo aqui é sempre conseguir ajudar o corretor a converter a venda. E quando a gente está falando de inovar no mercado segurador, isso está muito relacionado a trazer novas soluções para o mercado, sim, mas também acompanhar tendências tecnológicas. E o custo de peça tem aumentado muito nos últimos anos, principalmente à medida que os veículos evoluem e começam a colocar mais tecnologias embarcadas nos carros. Olha o exemplo do HB20, que teoricamente é um veículo popular, mas de 2014 para cá, o HB20 ganhou roda de liga leve de 15 polegadas, monitoramento dos pneus, sensor no para-choque, sensor no para-brisa, farol com LED. E hoje, mesmo um veículo que é considerado popular, tem um valor altíssimo de peças instaladas. Então, a pequena batida hoje, que tem maior frequência, maior chance do cliente utilizar e que está coberta numa assistência, ela também tem um valor que, tudo bem, pode não ser o valor do veículo inteiro, mas é um valor que causa um impacto no bolso do segurado. Então, é importante que no momento de um evento ele esteja coberto também. E da mesma forma que aconteceu nos últimos 10 anos no HB20, aconteceu num veículo de mais alto valor, como uma Hilux. Então, a Hilux, por exemplo, ganhou um assistente de manutenção de faixa, que avisa quando o cliente desvia de dentro das faixas de direção. Ganhou LED no retrovisor, nos faróis, nas lanternas. Também tem agora sensores no para-brisa. E tudo isso faz com que, à medida que os carros vão tendo novas tecnologias, os custos das peças cresçam também. Então, hoje, 10 anos depois, os custos das peças também estão 10 vezes mais altos do que eram antigamente. E aí, mais uma vez, as assistências estão aqui, sim, para trazer percepção de utilização, porque é um serviço no fim do dia, mas também elas protegem o cliente de valores que hoje já são relevantes. E aí, continuando nesse assunto de novas tecnologias, agora o mercado tem uma nova tendência, assim como você dá para ver nas tecnologias que entraram no HB20, nas tecnologias que entraram na Hilux, que é uma tecnologia que chama ADAS. O ADAS, eu não sei se você já ouviu falar, mas é um conjunto de sensores, radares e câmeras que fazem com que o sistema do veículo funcione. Então, para trazer um exemplo para vocês, vamos pensar como funciona o nosso cérebro. Como que a gente sabe que quando a gente estica um braço, a gente vai alcançar alguma coisa? Os nossos olhos, eles enviam uma mensagem para o nosso cérebro, meio que dizendo a distância que um objeto está, e o nosso cérebro calcula se a gente consegue ou não alcançar aquele objeto. E aí, da mesma forma, funcionam os sensores e as câmeras para o ADAS. As câmeras, sensores e radares enviam para o sistema do carro informações,
e o sistema do carro processa as informações para poder tomar decisões. Então, por exemplo, um assistente de permanência de faixa que faz com que o carro avise o motorista quando ele sai daquela faixa sem dar seta, ele nada mais é do que câmeras e sensores identificando as faixas no chão, mandando essa informação para o sistema do veículo, e o sistema do veículo processando essa informação e falando, olha, você precisa ficar dentro dessas duas faixas. E esse conjunto, sistema, mais os hardwares, que são os sensores e as câmeras, a gente chama de ADAS, que é uma sigla em inglês para falar que é um sistema de apoio à direção do condutor. E é cada vez mais comum. Então, hoje em dia, você vê assistente de permanência de faixa, câmera de 360 graus, principalmente que é acionada principalmente para estacionar, controle de piloto adaptativo, então quando você liga o piloto automático e determina uma distância para o carro da frente, se o carro da frente freia, o seu carro também freia automaticamente, se o carro da frente acelera, ele volta à velocidade que foi estabelecida. Monitoramento de ponto cego, que hoje é uma tecnologia muito mais comum nos veículos, que é aquela luzinha no retrovisor externo quando tem um carro do lado direito ou esquerdo no ponto cego do veículo. O reconhecimento de sinais de trânsito, que já é uma tecnologia um pouco mais avançada. E, por último, o sistema de frenagem de emergência, que no Brasil, pela lei, passa a ser obrigatório o alerta de frenagem de emergência para os novos projetos de veículos a serem lançados a partir de junho de 2024. Então, a partir desse ano, todos os novos carros vão sair com o que a gente chama de ADAS. E isso é, basicamente, empregar novas tecnologias nos veículos, mesmo aqueles veículos mais populares. E qual que é o objetivo da lei? O objetivo da lei é, mesmo num carro como um HB20 e um Peugeot 208, ter um nível mínimo de segurança utilizando sistemas de assistência à direção. Então, hoje, o modelo de entrada do HB20, que é R$86 mil, já não é tão barato, mas é um carro que, teoricamente, é popular, ele já vem com ADAS. E um Peugeot 208, que está ainda abaixo, beirando R$100 mil ali, também já vem com sistemas ADAS. E a lei, ela vem para reduzir os acidentes no trânsito. Então, quando a gente olha dados, 12,5% dos acidentes de trânsito poderiam ser evitados se todos os carros tivessem algumas das soluções do sistema ADAS. E isso é um dado dos Estados Unidos, mas 37 milhões de acidentes poderiam ter sido evitados nos próximos 30 anos se, de fato, a tecnologia ADAS for embarcada em todos os veículos. Hoje, muitas montadoras ainda oferecem como opcional de fábrica. Então, por exemplo, na Chevrolet no Brasil, 20% de quem compra um carro Chevrolet já compra com o opcional de fábrica que vem uma tecnologia ADAS. Então, além da evolução dos faróis, das lanternas, dos para-brisas, a gente tem visto o aumento de câmeras e radares nos veículos. E o que isso tem a ver com a Maxpar, né? A gente está aqui para acompanhar essas tendências de mercado e continuar ajudando o corretor e o mercado segurador com soluções que acompanhem essas tendências, assim como a gente fez no passado. A frequência de faróis, lanternas e retrovisores começou a se tornar mais relevante. E essas novas tecnologias, elas são inevitáveis. O ADAS é uma tecnologia que, de fato, deve aumentar nos próximos anos na frota brasileira. E aí, para concluir aqui minha apresentação, queria deixar uma mensagem para vocês, que é: a gente entende que os nossos serviços, as nossas assistências, elas não são uma simples troca de vidros, nós somos muito mais que vidros.
Nós somos a empresa de assistências mais completa do Brasil. A gente quer estar com vocês em todos os ramos, em todos os seguros, ajudando a gerar valor que converta a venda do seguro. E a gente entende que a gente consegue contribuir aumentando a percepção de utilização de contratação de um seguro. E, por último, sempre contem conosco, a gente está aqui à disposição do corretor todos os dias, canais sempre abertos, e a gente vai continuar fortalecendo nossa parceria com o corretor de seguro. A gente acredita que é o corretor que impulsiona o mercado segurador, e nós estamos aqui para dar para vocês soluções e ferramentas para crescer suas vendas e atender melhor os seus clientes. Obrigada.